Muito boa noite a todos, agradeço a presença de cada um de vocês aí. Nós vamos iniciar então os trabalhos dessa audiência pública, que trata sobre os registros de patrimônios imateriais do Fusca Clube de Jundiaí, o modo de produção do vinho artesanal, a coxinha de queijo jundiaiense e o Paulista Futebol Clube, conforme constante dos processos 10.383 de 2018, 26.820 de 2016, 16.778 de 2016 e 14.874 de 2016, respectivamente, que estão em tramitação na Prefeitura do município de Jundiaí. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, eu vou proceder os agradecimentos às autoridades e fazer aqui a montagem da nossa mesa para podermos iniciar os trabalhos. Bom, para compor a mesa, eu, William Roberto Soares Paixão, que sou o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, convido para compor a mesa comigo o Antônio Carlos Bezerra, presidente do COMPAC, a quem peço uma salva de palmas. Também chamo para compor a mesa conosco o representante do nosso gestor de cultura do município de Jundiaí, diretor de cultura também, Ricardo Cantamessa. À medida que nossos companheiros do Conselho do Patrimônio forem chegando, nós vamos terminando de montar aqui a nossa mesa. Eu quero agradecer a sessão aqui da Câmara Municipal de Jundiaí, feita pelo nosso presidente Gustavo Martinelli, e também agradecer a TVE, que está gentilmente cedendo o sinal e fazendo a transmissão ao vivo dessa audiência, através do seu canal de televisão, e também a Câmara Municipal de Jundiaí, que também está fazendo aí a transmissão ao vivo através do seu canal na internet e através do Facebook. Bom, o funcionamento da audiência, só para que vocês tomem conhecimento, ele funciona da seguinte maneira, né? Foi feito um edital dessa audiência, foi publicada na imprensa oficial do município, edição 4.411, do dia 13 de junho de 2018, o qual eu vou proceder à leitura nesse momento. Então, edital número 6, de 13 de junho de 2018, a Unidade de Gestão de Cultura, por intermédio do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, COMPAC, conforme deliberação, em reunião ordinária do dia 8 de maio de 2018, nos itens 1, 2, 4 e 5 da respectiva ata, culminou com o encaminhamento para a audiência pública os processos de registro como patrimônio imaterial dos seguintes bens: Fusca Clube Jundiaí, processo administrativo número 26.820 de 2016, modo de produção do vinho artesanal de Jundiaí, processo administrativo 16.778 de 2016, coxinha de queijo, processo administrativo número 10.383 de 2018 e Paulista Futebol Clube, processo administrativo número 14.874 de 2016. Fundado nos motivos determinantes explicitados na aludida ata, publicada na imprensa oficial do município do dia 11 de maio de 2018, edição 4398. Comunica que, nos termos dispostos do parágrafo 5º do artigo 15 da Lei Complementar 443, de 14 de agosto de 2007, realizará audiência pública com a finalidade de proporcionar publicidade e participação dos cidadãos no sentido de orientar a tomada de decisão quanto ao registro dos bens imateriais em questão e seus respectivos desdobramentos. 1. Da realização da audiência. A audiência pública será realizada na data, horário e local abaixo indicados. Data, 28 de junho de 2018, a data de hoje. Horário das 19 às 21h30 e o local aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, situada na Rua Barão de Jundiaí, número 128, no centro da cidade. A agenda da audiência. Das 19 às 19h30, nós faremos aqui o ato de abertura, o procedimento, né, regimental.
os objetivos e procedimentos. Das 19h30 às 20h45, nós teremos a apresentação dos estudos que nortearam a instauração dos processos de registro. Das 20h45 às 21h15, nós teremos a inscrição para manifestações orais. E das 21h15 até as 21h30, nós teremos o encerramento. 3. Procedimentos e formas de participação. A sessão da audiência é de acesso livre e gratuito a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local da realização. Serão permitidas filmagens, gravações e outras formas de registro. Caberá ao diretor do Departamento de Patrimônio Histórico a condução dos debates, tendo como prerrogativas: a. indicar e designar pessoas para secretariar e dar apoio ao bom funcionamento da audiência. Abrir a palavra aos participantes, observando as normas deste edital. Dirimir as questões de ordem e os casos omissos. Decidir conclusivamente para que os procedimentos adotados e assegurar o bom andamento dos trabalhos. Encerrar a audiência às 21h30 ou, a seu critério, decidir sobre a antecipação do encerramento ou a prorrogação dos trabalhos. A audiência será presidida pelo diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, que, após a leitura dos objetivos e das normas e demais informações úteis para a condução dos trabalhos, abrirá as discussões com os interessados presentes. Após as exposições feitas pelo diretor do departamento, será dada a palavra aos integrantes da mesa, ao representante por ele designado para a apresentação dos estudos e sobre a revisão da resolução dos registros. Em seguida, far-se-á a inscrição dos presentes que queiram se manifestar oralmente com direito a 3 minutos cada. O secretário dos Trabalhos será responsável pela inscrição, tomando cautela de advertir o inscrito com a sua posição na lista. A ordem de sua inscrição determinará a sequência das manifestações orais, podendo ser limitada a participação ao número de 10 inscritos. E, por fim, o presidente facultará a palavra aos demais membros da mesa, quando imprescindível e oportuna a resposta ou esclarecimento imediato de fatos ou aspectos mencionados durante a audiência. O presidente fará a conclusão dos trabalhos com a informação dos atos que se seguirão. Será lavrada a ata sucinta, passando a integrar os autos do processo administrativo de cada bem histórico, subscrita pelo presidente da sessão e seu secretário. Poderão ser entregues documentos ao secretário dos trabalhos durante a audiência, que serão anexados à ata. O COMPAC compromete-se a divulgar suas conclusões em prazo razoável em face da complexidade da matéria, de proposição de soluções e providências alternativas ou informações conflitantes expostas em audiência. É facultado ao diretor do Departamento de Patrimônio Histórico convidar especialistas, pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação no âmbito e no objeto das entidades civis, observada a pertinência temática e para que se compareçam à audiência na qualidade de participantes. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência deste terão caráter consultivo e não vinculante, destinando-se a informar a atuação do COMPAC, zelar pelo princípio de eficiência e assegurar a participação popular na forma de lei na condução dos interesses públicos. Então, para darmos abertura aqui à nossa audiência, abro a palavra ao presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, Antônio Carlos Bezerra. Boa noite a todos e a todos. Agradeço a presença de todos aí e vamos então cumprir mais essa etapa de 4 bens importantes da cidade de Jundiaí, né? Aqui a fala do presidente do COMPAC é bem simples, porque depois as pessoas vão explicar cada um dos itens e a importância deles. Eu falo mais no sentido da participação de todos e todas nos conselhos. Nós, em breve, teremos eleições no COMPAC, então gostaria de já deixar convidado a vocês, um convite a vocês, que participem no conselho. Será divulgado aí a forma de inscrição, né? E seria bom que todos os jundiaienses aí pudessem compor o conselho. O
Conselho faz as deliberações mediante recebimento de todas as solicitações dos cidadãos, né? E também a gente faz algumas diligências no sentido de algumas falhas aí de algumas pessoas que cometem algumas infrações, a gente notifica, fala com as autoridades responsáveis, né, para que se tomem as providências. Mas é isso. Então, boa audiência para nós. Espero que todos, ou uma parte de vocês, possam se inscrever para falar e vamos dar o seguimento. Muito obrigado. Agradeço as palavras do presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, CONPAC. Passo a palavra agora ao Ricardo Cantamessa, que é diretor do Departamento de Cultura e que, nesse ato, representa o nosso gestor de cultura, Marcelo Peroni. Boa noite, William. Boa noite, presidente do CONPAC. Boa noite a todos os presentes. Para nós, eu como diretor de cultura e representando neste ato o nosso gestor, Marcelo Peroni, me sinto bastante honrado em participar aqui dessa tão importante noite, desse tão importante avanço da nossa diretoria de patrimônio, que batalhou tanto aí com o apoio das pessoas da FATEC, dos alunos da FATEC. A gente sabe disso, que todo esse trabalho começou lá atrás. São passos como esse que vão firmando os nossos patrimônios, que vão consolidando os nossos ideais na cidade de Jundiaí. Faço minhas palavras do presidente do CONPAC, onde a gente fala para a população que participe e interaja cada vez mais com cada passo desses que nós estamos construindo em nossa cidade. Desejo a todos uma boa noite, mais uma vez me sinto muito honrado em estar aqui e vamos iniciar então a pauta de hoje. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, então, ao Ricardo, diretor do Departamento de Cultura, e que, nesse ato, representa aqui o nosso gestor. Bom, patrimônio cultural ou intangível compreende as expressões de vida e tradições que as comunidades, grupos, indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos aos seus descendentes. Em Jundiaí, já são registrados como patrimônios imateriais o Bloco Carnavalesco Refogado do Sandi, a Romaria Diocesana Masculina da cidade de Jundiaí e o Clube Beneficente Cultural Recreativo 28 de Setembro. Então, são os nossos 3 patrimônios, os nossos 3 bens imateriais já registrados. E dando sequência aqui, eles estão registrados de que maneira? O que dá amparo para que eles sejam registrados é a nossa Lei Complementar 564, de 18 de setembro de 2015, que institui a política de proteção do patrimônio cultural e prevê em seus capítulos: registro do patrimônio imaterial. Fica instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituam um patrimônio cultural e que se fará em um dos seguintes livros. Livro 1, livro de registro dos saberes e das celebrações, onde serão registrados os conhecimentos, modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades e os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. Livro 2, livro de registro de formas de expressão, onde são registradas as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, bem como qualquer outra manifestação artística. Livro 3, livro de registro de lugares, onde são registrados mercados, feiras, santuários e demais espaços onde se concentrem e reproduzam práticas culturais coletivas. Artigo 10b. Podem apresentar proposta de registro através do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural pessoas de direito público e entidades a ela vinculadas, entidades culturais do município e cidadãos. Parágrafo único. As propostas de registro serão feitas por escrito, devidamente instruídas e justificadas, constituindo a partir desse momento o processo de registro. 10c. Com a abertura do processo de registro, o bem em exame terá o mesmo regime de preservação
do bem já registrado, até a sua inscrição no livro de registro. Vale ressaltar essa fala, porque a partir do momento que um cidadão entra com o processo de registro, o bem já é considerado preservado. Então, os 4 bens que estão em análise aqui hoje, desde o momento em que o processo foi aberto, já são considerados patrimônios da nossa cidade. 10D. O registro de bem pertencente à pessoa física ou jurídica de direito privado far-se-á a voluntária ou compulsoriamente. Artigo 10Z. Ao poder público cabe assegurar ao bem imaterial registrado: 1. Documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao órgão competente manter o banco de dados com o material produzido durante o processo. Ampla divulgação e promoção com a finalidade de perpetuação do bem registrado. Ao menos a cada 5 anos, far-se-á uma reavaliação dos bens culturais e materiais registrados no município. Ou seja, os bens que porventura forem registrados a partir de agora, a cada 5 anos passarão por um processo de reavaliação e revalidação. Parágrafo único. Se por algum motivo devidamente justificado não for realizada a revalidação, mantém-se apenas o registro como referência de seu tempo. Então, se daqui a 5 anos, por algum motivo, esses bens não forem revalidados, fica registrado que durante esse período de 5 anos, esse bem pertenceu ao livro de registros de bens imateriais da nossa cidade. Ok, então, nesse momento, nós vamos abrir, de fato, para que as defesas sejam realizadas. Eu quero registrar a presença de José Verdugo Dias, presidente do Paulista Futebol Clube, pedir uma salva de palmas para ele e agradecer a presença aqui conosco. Vamos então abrir os trabalhos, trazendo aqui a relatora do processo do modo de produção do vinho artesanal de Jundiaí. A deliberação do COMPAC para o registro como patrimônio imaterial se deu na reunião do dia 8 de novembro de 2016 e, por unanimidade, a publicação na imprensa oficial ocorreu em 18 de novembro de 2016. Juliana Mingotti, a tribuna é sua. Boa noite a todos os presentes e aos que nos acompanham pela TV. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite recebido para estar aqui hoje como relatora na audiência pública para o registro de patrimônio de 4 projetos, dentre eles o que tive a oportunidade de coescrever, um modo de produção do vinho artesanal de Jundiaí. Em abril de 2016, eu, Juliana Mingotti Silva, entrei em contato com o então vereador Paulo Malherba e apresentei a ideia do projeto para o tombamento do vinho artesanal de Jundiaí como patrimônio material da cidade. Paulo Malherba recebeu a proposta e logo demos andamento aos trabalhos. A participação de sua então assessora Daniele Tega foi essencial para a produção e conclusão do trabalho. Em 19 de maio de 2016, fizemos nossa primeira reunião e os primeiros passos foram tomados para a elaboração de um ofício para a Secretaria Municipal de Cultura. Ofício assinado, consultamos o historiador Alexandre Oliveira, que enviou materiais que serviriam como base de justificativa do projeto. Em seguida, passamos a dialogar com alguns produtores e produtoras de vinho para sanar algumas dúvidas quanto à relevância do projeto e se este era bem recebido e desejado pelos principais envolvidos. João Amarildo Martins, presidente da cooperativa AVA, e sua esposa Silva Regina Tega Martins, ambos da Adega Martins, além de Solange Pauline, da Adega e Restaurante Beraldo de Cali, foram os primeiros a serem consultados e a recepção do tema foi imediatamente positiva. Posteriormente, fui a uma reunião ordinária da cooperativa AVA para que todos e todas soubessem com maiores detalhes sobre o projeto que estávamos encaminhando e também para que se manifestassem. Todos os presentes aderiram e, em seguida, realizamos visitas em adegas, registrando com fotos e entrevistas diferentes produtores, entre eles Juca Galvão, da adega Juca Galvão, Isaltina Fava Mingotti e Antônio Mingotti, da Adega Mingotti, ambas as adegas da região do bairro da Roseira.
Rafael Sibinel, da Adega Sibinel, do bairro do Caxambu, Sandra Vendramin, da Adega Vendramin, do bairro da Colônia, Patrícia e Márcio, do sítio Santa Cecília, no bairro do Traviú, e Ângela Muniz, da Adega do Português, no bairro da Ivoturucaia. Também conversamos com Jacira Tozin, responsável técnica pela cooperativa AVA, que prestou esclarecimentos importantes, e com Marcela Moro, então diretora de turismo da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Nosso principal objetivo é garantir a preservação da memória, não apenas das práticas de produção de vinho. Vamos além. Como o próprio IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, define, o patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente e de sua... Posso concluir? Tudo bem. Sem problema. Como o próprio IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, define, o patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Aqui estão as histórias de pessoas que trabalharam e seguem trabalhando diretamente com a terra. Nós, os descendentes daqueles que um dia vieram ao Brasil, desejamos resguardar essas memórias e homenagear aqueles que um dia enxergaram nesta cidade a possibilidade de uma nova vida, de uma vida melhor. Dessas terras que tiraram o seu sustento, é importante sempre lembrarmos dos privilégios que tivemos ao herdar essas mesmas terras. Façamos dessa memória um marco de dever moral para com a cidade de Jundiaí. Façamos jus à memória de nossos antepassados, buscando hoje e sempre uma cidade cada vez mais justa e rica em oportunidades. Obrigada a todas e todos. Agradeço a Juliana Mingotti pela defesa, peço desculpas, mas a gente não achou, para explicar para o público de casa, a gente não achou aqui onde aciona o cronômetro. Tem 3 campainhas aqui embaixo e o cronômetro a gente não encontrou, mas agradeço a defesa, acho que ficou bastante claro e muito obrigado por atender o nosso convite para estar aqui conosco nessa audiência. Dando sequência à fala desse processo, eu leio, então, o parecer que é referente ao processo 16778 de 2016, que consta dos autos aqui do nosso processo de avaliação. O processo em questão trata do registro do modo de produção do vinho artesanal de Jundiaí como bem imaterial, requisitado por discentes da FATEC e pela socióloga Daniele Tega, junto com o vereador Paulo Malerba, ex-vereador. De acordo com Marcela Moro, diretora de turismo de Jundiaí, a cidade possui atualmente 16 adegas e muitos deles são produzidos de maneira tradicional há mais de 100 anos. A produção artesanal, que antes era voltada para o consumo próprio, foi ampliada e passou a ser comercializada, tornando-se parte da rota turística de Jundiaí. A produção artesanal é descrita tanto por alguns produtores como pela química e técnica responsável da cooperativa AVA, Jacira Tozin, como um processo que envolve o respeito ao tempo da uva e do vinho, as estações do ano e a separação e preparação manuais do produto. Essas características singulares, além de denotarem maior cuidado e carinho por parte dos produtores, diferenciam a produção artesanal do vinho de produção industrial, que acelera o choque térmico através de uma câmara fria. Os produtores veem como positivo o registro como patrimônio imaterial de Jundiaí, já que essa medida vai garantir que o processo seja preservado, que o produtor rural seja favorecido e que a imagem de Jundiaí se torne referência na produção de vinho artesanal. Marcela Moro também defende o registro, afirmando que essa tradição centenária precisa ser conservada. Para ela, o registro do saber fazer, herdado dos primeiros imigrantes por gerações e que se mantém até hoje, é de imensa importância à cultura local e para a identidade da cidade, cuja história não pode ser separada da produção da uva e do vinho. Então, considerando a importância da produção do vinho artesanal para a cidade de Jundiaí, que está intrínseca à história e hoje que se consolida como fonte geradora de lucro, renda, turismo e emprego.
Considerando a produção artesanal do vinho não se restringe a apenas um local ou a um produtor, mas sim vários bairros, este departamento sugere o registro da produção artesanal do vinho no livro de registro de saberes e das celebrações, no qual são registrados conhecimentos, modo de fazer enraizados no cotidiano das comunidades e os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e outras práticas da nossa vida social. Este é o parecer que consta do nosso processo e que, conjuntamente com a ata da nossa audiência de hoje, farão parte aí das análises e das conclusões que serão encaminhadas para a votação final do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Bom, fechado então a defesa deste item, nós partimos para o item coxinha de queijo. Então, a deliberação do COMPAC para aprovação da abertura do processo de registro como patrimônio imaterial e encaminhamento para audiência pública se deu na reunião do dia 8 de maio de 2018, por unanimidade, e a publicação na imprensa oficial se deu em 11 de maio de 2018. Para fazer a defesa, então, do item coxinha de queijo, eu chamo a professora mestre Mariana Lamas, da FATEC de Jundiaí, que conduziu o processo de pesquisa junto aos alunos do curso de eventos da faculdade. Professora, a tribuna é sua. Boa noite. Bom, eu vou começar me apresentando. Sou Mariana, professora do curso de eventos da FATEC, pesquisadora do PEC, que é o Programa de Extensão e Cultura da FATEC. Nós realizamos essa pesquisa em parceria com o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de Jundiaí. Pode passar, Marcia. O objetivo dessa pesquisa, na verdade, é avaliar a hipótese, né, de que a coxinha de queijo é um salgado típico do município de Jundiaí e, nesse sentido, é um bem cultural imaterial que deve ser preservado a partir do registro como patrimônio imaterial, cultural imaterial. Então, nosso objetivo foi avaliar, né, levantar dados qualitativos e quantitativos para comprovar que a coxinha de queijo é um salgado típico, né? E para isso, a gente definiu o bem cultural, né? Nosso bem cultural, então, é a coxinha de queijo, e aqui a gente tem duas imagens que tentam mostrar, né, o que é esse bem cultural. Um salgado no formato de coxinha, feito com queijo mussarela derretido, e que tem no formato de coxinha um palito de madeira, podendo ser um típico palito de dente ou outro tipo de palito de madeira. Pode passar. Então, como eu falei, foi um convênio, né, que nós firmamos, uma parceria entre o Departamento de Patrimônio Histórico, que tinha como uma demanda da sociedade avaliar se a coxinha de queijo poderia ou não ser um salgado típico, e nós, da FATEC, do curso de eventos e do Programa de Extensão e Cultura, tínhamos um projeto institucional intitulado Cidades Sustentáveis, Qualidade de Vida, Tecnologia e Cultura, e nesse projeto a gente tem um eixo que é paisagem e identidades territoriais, e o nosso objetivo é discutir a proteção e o acesso às diferentes dimensões do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Então, a gente estabeleceu um convênio, né, onde a FATEC entrou como a mão de obra de pesquisadores, e o departamento com a demanda, e nós realizamos essa pesquisa. Essa pesquisa foi realizada de 3 de agosto a 30 de novembro de 2017 pelos alunos do 4º semestre do curso de eventos da FATEC, na disciplina Projeto Integrador 4, coordenada por mim. Nós realizamos 3 tipos de pesquisas. Nós realizamos uma pesquisa primária qualitativa, que envolveu uma série de entrevistas de história oral e de pesquisa de memória com os principais bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos comerciais do centro da cidade. E o centro da cidade,
principalmente pelo fato dele ter uma importância histórica, política, econômica e cultural para a cidade de Jundiaí. E por pesquisas prévias, nós constatamos que os estabelecimentos que tradicionalmente comercializam coxinha de queijo se concentram na região central. É lógico que isso não significa que não possa haver a coxinha de queijo em outros estabelecimentos, mas tradicionalmente teve início no centro de Jundiaí. Então, a nossa pesquisa primária qualitativa se deu com esses bares e restaurantes na região central. Depois, nós partimos para uma pesquisa primária quantitativa, que foi aplicada com a população em geral, que veio confirmar vários dados que nós colhemos qualitativamente, e depois realizamos uma pesquisa secundária qualitativa, coletando uma série de reportagens, entrevistas e campanhas publicitárias que relacionavam a coxinha de queijo como um salgado típico do município de Jundiaí. No processo de registro, aí em fevereiro e março de 2018, nós confeccionamos o dossiê de pesquisa. Em abril de 2018, houve a entrega do dossiê e abertura do processo de registro junto ao Departamento de Patrimônio. E em maio de 2018, como diretor do departamento e presidente falou, em 11 de maio de 2018, houve análise do dossiê e do pedido de abertura do processo pelo COMPAC, ele foi aceito. E estamos aqui hoje, em junho de 2018, com audiência pública. Então, para relatar agora os dados, eu preferi trazer os dados para que todo mundo pudesse ver, porque eu fui muito procurada, a FATEC também foi muito procurada para a divulgação desses dados para a sociedade. Então, esses foram os entrevistados. Nós entrevistamos o gerente do restaurante Dadá, o proprietário da Casa de Massas Padroeira, o proprietário da panificadora Kelly, a gerente da panificadora Pão Doro, o Pedro, do Pedro's Bar, no Mercadão da Vila Ares, o proprietário da Doutor Pão, e nós entrevistamos também o professor Maurício Ferreira, proprietário do Sebo Jundiaí, por ser ele um sujeito social de grande relevância para a história de Jundiaí. Então, com eles foi realizada uma pesquisa de memória e entrevista de história oral. Depois nós partimos para uma entrevista primária quantitativa, que foi realizada no período de 8 a 16 de novembro de 2017, através de formulário eletrônico da plataforma Google Forms. A divulgação foi feita através de mídias sociais, do Facebook do Departamento de Patrimônio Histórico, no site e na lista de e-mail de docentes, discentes e demais contatos institucionais da FATEC. E uma vez que isso foi feito através de mídias sociais, foi ganhando uma proporção gigantesca, Nós tivemos uma amostra de 774 respondentes, o que equivale para nós um erro amostral de 4% com um nível de confiança de 95,5%. Então, significa que os dados que vocês vão ver aqui trabalham com um nível de confiança bastante alto e um nível de erro amostral muito baixo, o que garante a confiança da pesquisa. Pode passar. E vamos aos resultados. Então, das 774 respostas, a gente teve uma predominância do gênero feminino que respondeu, que depois eu vou apresentar conclusões desses dados cruzados. Dos respondentes, quase 75% foram do gênero feminino. De faixa etária, esse dado foi super importante, que da maioria dos respondentes, 49,6% são respondentes entre 19 e 29 anos e 18,5% respondentes de 30 a 39 anos. E esse dado é importante porque na entrevista de história oral, vários proprietários e funcionários dos estabelecimentos entrevistados falavam da coxinha ter surgido no início da década de 80, a Casa de Massa Padroeira alega que foi em 82 que ela começou a comercializar, a panificadora Kelly em 1983, e se a gente faz uma retrospectiva, isso nos remete a um público a partir dos 35, 36 anos para cá que tem o conhecimento da coxinha de queijo, Então, a gente vai percebendo que quem conhece a coxinha de queijo, quem come a coxinha de queijo, tradicionalmente tende a ser essa geração da década de 80 para cá. Faz muito mais parte do ideário, da memória e da identidade dos jundiaenses dessa faixa etária. Pode passar, professor.
E aí nós perguntamos, você conhece, né? Quem conhece a coxinha de queijo? Dos 774 respondentes, 89,9% respondeu que conhece, e em seguida nós perguntamos, em que cidade você conheceu, né, a coxinha de queijo, e nós tivemos 696 respostas, sendo 695 válidas, das quais 624 pessoas conheceram no município de Jundiaí. Depois estão listadas aí todos os outros municípios. Em seguida, perguntamos se você, apesar de conhecer, você pode conhecer e não ter comido. E nós perguntamos, então, você já comeu coxinha de queijo? 98,1% dos que conhecem a coxinha de queijo comeram a coxinha de queijo. E aí nós perguntamos, em seguida, para esse público que comeu, em que cidade ou estado essa pessoa comeu a coxinha de queijo, e nós tivemos 611 respostas de que comeram no município de Jundiaí. Pode passar. E aí nós perguntamos, a última pergunta era essa, se você já comeu, com que frequência você come a coxinha de queijo? Né? E 46,3% relataram que comem, em média, uma vez ao mês, e 21,2% uma vez para experimentar, mas 20,6% mais de uma vez ao mês, né? E, em seguida, esses são os dados que nós percebemos que, no decorrer da pesquisa, houve toda uma repercussão midiática que acabou compondo o próprio processo de construção do dossiê para pedido de registro. Então, a gente relatou aqui cronologicamente, dia 17 de janeiro, na tribuna de Jundiaí, saiu uma reportagem dizendo que a coxinha de queijo e o uó poderiam virar patrimônio histórico de Jundiaí. 23 de janeiro, no Tudo com Você, saiu também uma reportagem falando da coxinha de queijo e do uó. Em seguida, 15 de fevereiro, na R7, que é, na verdade, o Balanço Geral, o programa Balanço Geral, né? Saiu a reportagem com a entrevista. Dia 21 de fevereiro, o site da Prefeitura replicou essa entrevista. Dia 23 de fevereiro, no Siga Jundiaí, saiu uma nova entrevista. Dia 8 de março, na USBT da região de Sorocaba, saiu uma nova entrevista. No dia 13 de maio, no programa Revista de Sábado da Rede Globo, foi feita uma entrevista com a população no centro da cidade. Dia 27 de agosto, também nós tivemos uma reportagem no Antena Paulista da Rede Globo, também falando sobre a coxinha de queijo. E no 14 de novembro, em função do processo de construção da pesquisa do dossiê, a FATEC já foi convidada, né, a dar uma entrevista sobre o estudo que estava sendo feito, né? E aí a gente também foi levantando uma série de campanhas publicitárias, dentre elas, no dia 18 de agosto, numa rede social que é o Instagram, a fábrica de refrigerantes Ferraspares, típica também do Jundiaí, né, desenvolveu essa campanha publicitária dizendo que coisas de jundiaense, coxinha de queijo e turbaína. E, em seguida, também a panificadora Kelly, né, que faz uma publicidade no site Solo Tudo, dizendo da especificidade da coxinha de queijo no município de Jundiaí. E, com isso, a gente caminha para a conclusão. Então, como conclusão, a gente entende que há uma especificidade presente no modo de fazer a coxinha de queijo, né? Ela tem um formato de coxinha, recheio de mussarela e usa o palito de madeira. Então, nesse sentido, não é adequado, a gente sabe que existe uma série de brincadeiras, mas não é adequado afirmar que é um bolinho de queijo ou a pérola de queijo, porque o fazer e o modo como se apresenta são diferentes. Quando se cruza os dados de gênero, faixa etária, conhecimento e consumo da coxinha de queijo, percebe-se que o consumo desse salgado é maior na população de jovens adultos do gênero feminino. É possível afirmar que a coxinha de queijo é consumida por pessoas de todas as faixas etárias, mas são os nascidos na década de 80,
em diante, que possuem uma relação maior de identidade cultural no enraizamento desses hábitos, sensações e memórias do município de Jundiaí vinculado à coxinha de queijo. Na correlação entre os resultados de pesquisa quali e quantitativa, né, houve nitidamente uma predominância, né, na frequência de pessoas que conhecem ou conheceram, comem ou já comeram coxinha de queijo no município de Jundiaí, assim como através dos relatos de história oral, a grande maioria dos entrevistados também tem a confiança e a expectativa de que a coxinha de queijo é um salgado típico de Jundiaí. E, nesse sentido, é importante a gente destacar que não é o objetivo da pesquisa identificar quem criou ou quem trouxe a coxinha de queijo para Jundiaí. Então, ainda que essas informações não sejam interessantes e pertinentes, e tampouco desqualifica o pedido de registro se existe a coxinha de queijo em outro município. Porque o que vai fazê-la ser registrada como patrimônio é o fato dela existir em Jundiaí como um elemento que faz parte da cultura, da identidade, da memória, do hábito jundiaiense. Eu fui muito questionada durante a pesquisa. Mas e se não nasceu aqui? Não importa. Mas e se tem em outro lugar? Que bom. Porque o pão de queijo também não nasceu em Jundiaí, não nasceu em todos os municípios onde ele tem, mas a gente come traçando isso com uma outra identidade. Então, pode passar. A partir da definição, já foi lida aqui também, a definição da Unesco e a do IFAM, mas eu retomo aqui, através do site do Ministério da Cultura, que os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares tais como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Enraizado no cotidiano das comunidades e vinculado ao seu território e às suas condições materiais de existência, o patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado e apropriado por indivíduos e grupos sociais como importantes elementos da sua identidade. E, por isso, a gente conclui que a coxinha de queijo é um salgado típico do município de Jundiaí e constitui-se um importante elemento da construção da identidade e da memória dos jundiaienses. E a gente acredita que com a solicitação de registro, a gente vai ter um instrumento legal para a preservação desse bem cultural e vai contribuir para alavancar a economia do município, fomentando o turismo na cidade e novas oportunidades de emprego. E é isso. Obrigada. Agradeço, então, a defesa brilhante da professora Mariana, que foi uma parceira muito grande aí do departamento. Faço o agradecimento, estendo o agradecimento à FATEC de Jundiaí, e acredito que foi uma parceria que abrirá as portas para outros estudos e outros projetos, com certeza. Muito obrigado, então, à professora mestre Mariana Lamas Ramalho. Dando sequência, então, à análise do processo 10383 de 2018, que analisa a coxinha de queijo, eu leio, então, a justificativa que consta dos autos do processo instaurado neste departamento. Justificativa. Considerando a relevância dos estudos e pesquisas desenvolvidas através da parceria entre a Unidade de Gestão da Cultura, por meio do Departamento de Patrimônio Histórico de Jundiaí, e a Faculdade de Tecnologia Deputado Ari Fossen, por meio de um projeto institucional do Programa de Pesquisa, Extensão e Cultura, intitulado Cidades Sustentáveis, Qualidade de Vida e Tecnologia e Cultura, sob o eixo temático Paisagens e Identidades Territoriais, Proteção e Acesso às diferentes dimensões do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Neste estudo, em específico, com a realização dos alunos do 4º semestre do curso de Tecnologia em Eventos, da disciplina Projeto Integrador 4, e sob coordenação da professora mestre Mariana Lamas Ramalho, considerando ainda que todas as etapas da pesquisa realizada através da metodologia acadêmica, sob a ótica de objetivos claros, pesquisa primária quantitativa, pesquisa primária qualitativa e pesquisa secundária quantitativa, entrevistas e registros orais,
apresentação gráfica dos levantamentos com considerações acerca de cada estudo, registro jornalístico e documental do objeto de estudo, entendemos a importância do salgado coxinha de queijo como uma receita típica do município, com importante participação na construção da identidade e memória do povo de Jundiaí. Assim sendo, defendemos o registro da coxinha de queijo de Jundiaí no livro de saberes e das celebrações, onde são registrados conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades e os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social, já que o presente estudo comprova sua predominância em nosso município e as entrevistas confirmam a confiança e a expectativa da maioria dos entrevistados de que a coxinha é um bem cultural de natureza imaterial e que a mesma deva ser registrada. Obrigado, então, ao pessoal aí da FATEC. Eu vou aproveitar e fazer um registro aqui. Chegaram os nossos colegas, o nosso vereador Fauaz Tarra, obrigado pela presença. Nesse ato está representando o nosso presidente, Gustavo Martinelli. O diretor da Unidade Central de Entregas, que nesse ato representa o gestor de Governo e Finanças, José Antônio Parimoski, Jones Henrique Martins, obrigado também pela presença. A diretora do Departamento de Agronegócio está representando o gestor de Agronegócio, Turismo e Abastecimento, Eduardo Alvarez, a Isabel Harder. Muito obrigado também pela presença. E também chegou aqui o presidente do Fusca Clube Jundiaí, Fernando Schincariol. Muito obrigado também pela presença. Que, inclusive, eu aproveito para chamar, para fazer aí a defesa do processo que analisa o registro imaterial do Fusca Clube de Jundiaí. A tribuna é sua. Boa noite a todos. O clube já tem uma tradição na cidade. Ele começou com um encontro, né, de amantes do modelo do Fusca, né? É um carro muito conhecido nacionalmente, né? É o carro que tem o dia nacional, tem o dia mundial. E veio vindo, com o passar do tempo e dos anos, foi tomando já uma proporção maior. O clube já começou a passar a ser federado com a Federação Brasileira do Antigo Mobilismo, né? É o único clube do interior do estado que possui CNPJ, né? Tem CNPJ, porém é um clube sem fins lucrativos, né? Nós temos os eventos, os encontros até hoje, às sexta-feiras ali embaixo do viaduto da Avenida Jundiaí, no Bolsão da 9 de julho. Temos o nosso evento mensal agora, que o William concedeu para a gente o espaço ali no complexo do Museu Ferroviário, né? Que terceiro domingo de todo mês nós fazemos ali um encontro. Nossos eventos, nós sempre arrecadamos alimentos, campanha do agasalho, que nós colaboramos com o Fundo Social da cidade. Inclusive, a prefeitura doou um Fusca para o clube, onde ele foi reformado, um Fusca 1977, que era da administração da prefeitura. Temos esse carro, foi doado pela prefeitura da cidade. Quando nós vamos aos eventos e aos encontros, nós levamos o carro, né? E tem todo o passo a passo da reforma que foi feita no carro. O agradecimento, claro, à prefeitura, né, por ter doado a nós. Hoje é um clube que nós temos 80 associados, porém tem muita gente que participa, não só de Jundiaí, também da região. O pessoal vem de Campo Limpo, vem de Jarinu, vem de Várzea Paulista, Louveira. Temos integrantes na diretoria do clube de outra cidade que amam o clube. Recentemente, agora, dia 22, teve o Dia Mundial. Nós fizemos um encontro na avenida, tivemos a participação de 75 carros. Vai toda a família, vai o proprietário do carro. Temos os amantes desde criança pequena até o idoso, que tem o carro, que tem uma história, que já andou no Fusca, que o pai tinha, o vô tinha. Sempre tem o pessoal que gosta, que aprecia, que sempre está presente com a gente lá nos eventos, né? Tivemos esse evento aí que foi muito legal.
Todo ano também temos no Parque da Uva o evento anual do clube, que participa do calendário dos eventos do Fusca também, que é anual. Cada cidade tem o seu evento, tem a sua data programada. O pessoal se desloca de longe. Tivemos já um evento no Parque da Uva, acho que foi no ano de 2016. Foram 2.300 carros, vieram carros de Minas Gerais, foi bem legal. E com o passar do ano, né, como foi indo, foi criando uma proporção maior. O clube reuniu muitos associados, a gente fez o CNPJ, que era para já participar da federação, para nós podermos colocar, para quem não conhece, um veículo que tem a placa preta, é um veículo de colecionador, que tem 85% da originalidade dele. O clube faz essa vistoria para o associado ou para quem tiver interesse. Para ter a placa preta tem que ser associado ao clube. Faz todo o procedimento de vistoria, sendo comprovado, é mandada para a Federação Brasileira de Antigo Mobilismo, onde é emitido um certificado, que é o proprietário aí dá a entrada nesse certificado no Detran, e o carro possui a placa preta, que é um carro, no documento, inclusive, de colecionador. E assim, faz tempo que nós fazemos os eventos, os encontros aí pela cidade. A gente sempre procura estar fazendo o melhor, né? Reunir o maior número de pessoas. Cada vez mais temos mais associados, mais participantes. O pessoal sempre pergunta, se interessa, né? E o que a gente pode fazer e arrecadar para sempre estar ajudando e estar sempre tendo a melhoria aí do clube. Estamos sempre se reunindo e fazendo acontecer. Muito obrigado, então, ao presidente do Fusca Clube de Jundiaí. Fernando Schincariol. Procedo, então, à leitura do parecer referente ao processo 26820 de 2016, referente ao Fusca Clube Jundiaí. Então, considerando que a Associação Jundiaense de Motores a Ar e Derivados, Fusca Clube Jundiaí, realiza encontros periódicos desde 2009, percorrendo diversos locais da nossa cidade, expondo veículos e viajando pelo interior e outros estados em uma caravana cultural, considerando que a referida entidade é vinculada a outras formas da mesma espécie em todo o território nacional e mantém relações com tais, considerando que os encontros organizados fazem com que as famílias e amigos se reúnam em prol de um objetivo comum e considerando que os chamados fusqueiros estão em diversos momentos da cidade durante o calendário de eventos oficial, considerando ainda que tais eventos trazem sentimento, geram memória e socializam experiências, este Departamento de Patrimônio Histórico sugere o registro da Associação Jundiaense de Motores a Ar e Derivados, Fusca Clube Jundiaí, no Livro dos Saberes e das Celebrações, que registra conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades e rituais, festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social, pois é uma legítima manifestação e merece salvaguarda. Então, também feita a defesa do Departamento de Patrimônio Histórico para o processo do Fusca Clube Jundiaí. E dando sequência às defesas dos processos, eu chamo agora o engenheiro Márcio José Dias para fazer aqui a defesa do processo do Paulista Futebol Clube. Quero registrar, muitas pessoas nos perguntaram durante a semana, principalmente com a divulgação, né, da realização da audiência pública, se nós estaríamos discutindo o tombamento do Paulista, do estádio, né, do Jaime Sintra. E não, hoje que nós estamos analisando e avaliando aqui é o processo do registro de imaterialidade da entidade Paulista Futebol Clube. Então, o clube é que está hoje objeto de análise. A deliberação do COMPAC para aprovação da abertura do processo de registro com o patrimônio imaterial e encaminhamento à audiência pública se deu na reunião do dia 8 de maio de 2018 e, por unanimidade, a publicação na imprensa ocorreu no dia 11 de maio de 2018. Então, a tribuna é sua, Márcio José. Obrigado. Márcio José, muito conhecido como tenor na nossa cidade, tenor do Paulista. Que já cantou 40 vezes o hino lá no campo, né?
Boa noite a todos. Em nome do William, eu cumprimento toda a mesa, Bezerra, meu querido Ricardo, Roas e a todos. Boa noite. Bom, eu ia fazer essa colocação, mas o William, como ele gosta de apertar o botão, ele já fez antecipadamente, né? Então eu vou ser bem rápido. Eu não vou comentar, eu vou somente ler, porque foi toda uma pesquisa que nós fizemos exclusivamente sobre o estádio, porque o estádio ele é parte integrante do Paulista no tombamento futuro do clube, do time, né? O estádio faz parte da história do Paulista. Então eu vou me ater exclusivamente ao estádio Dr. Jaime Sintra. O Paulista Futebol Clube, sem dúvida, é um patrimônio histórico da cidade de Jundiaí que deve ser preservado eternamente para a nossa cidade. Eu, mais o professor Hélio Mafia, o pesquisador Ivan Gotardo, que tem a honra de estar aqui presente, o Marco Antônio, coordenador do Centro de Memória de Jundiaí, estivemos no estádio Jaime Sintra, fomos recebidos pelo presidente Pepe, pelo Wilson, o Jura, que nos deram muitas informações do Paulista. Nós localizamos muitas manchetes jornalísticas e saímos para pesquisa. Fomos até o Jornal da Cidade e aqui eu queria agradecer a diretora Patrícia, que nos disponibilizou os jornais arquivados em São Paulo de que nós precisávamos. Procuramos saber da importância da participação da cidade de Jundiaí em ajudar a construir e manter esse gigante jundiaense, tendo a entidade como a sua sede. Daqui para frente eu vou citando os itens de algumas pesquisas que nós extraímos das informações que o Paulista passou com manchetes, né? Então, esses fatos comprovam a enorme participação da sociedade jundiaense na construção do estádio Jaime Sintra. O detalhe, todos esses itens que vou citar aqui, nós temos as fotos dos jornais que foram pesquisadas dos livros, dos arquivos do Jornal da Cidade, que veio de São Paulo. Então, o primeiro. Esse é o 2. A Prefeitura ajudou o Paulista na construção do estádio em dinheiro e por longo tempo, sempre com a aprovação da Câmara. Como exemplo, no 66º aniversário do Paulista, foi assinado o acordo entre o Paulista e a Prefeitura em 150 mil cruzeiros anuais em obras. 2. A Câmara aprovou a Lei nº 2.955, que autorizava a Prefeitura a utilizar as instalações pela Escola de Educação Física. Em contrapartida, a Prefeitura injetou recursos financeiros para obras no estádio. Ela construiu vestiários dos times visitantes, construiu o hall de entrada, construiu a pista de atletismo, as cabines de imprensa, rádio e TV, fez toda a pintura nas arquibancadas. E nessa ocasião, o engenheiro Igar Fer, da Secretaria de Obras, viu que era mais urgente fazer e o secretário Nassib Curi disse: depois iremos completando as obras que faltam. 3. O jornal A Folha, de 3 de junho de 1961, destacou sobre a campanha dos 10 mil sócios. 4. Esse é um documento importante. A imobiliária Cabo Sul doou o atual terreno para o Paulista em 17 de novembro de 1955. A Cabo Sul, inclusive, fez a terraplanagem do terreno. E em 30 de maio de 1957, o estádio foi inaugurado. 5. Em maio de 1974, a SICA entrou com o primeiro cheque de 3 mil cruzeiros para 300 títulos de sócios adquiridos para os seus empregados. 6. Em junho de 74, o ex-presidente Vanderlei Pires apresentou o talão de sorteio que o Paulista fez entre os amigos do Tricolor e colaboradores. 7. Os ex-presidentes Dr. Sérgio Tavares de Mello, que foi de 89 a 90, e o Álvaro Costa, de 91 a 92, eu tive contato com eles para a gente poder ter algumas informações. Muitos também trabalharam em prol do estádio Jaime Sintra. 8. Em dezembro de 1976, o ex-prefeito Ibis Cruz assina a escritura de doação em comodato pelo prazo de 50 anos da área anexa ao terreno do Paulista. Também ajudou com 300 mil cruzeiros. De forma unânime, a Câmara aprovou esse projeto. 9. Em 1989, o ex-prefeito Pedro Fávaro concede ao Paulista a isenção de impostos.
na noite comemorativa dos 80 anos do clube. Além disso, por muito tempo, a Prefeitura pagou as contas de água, de esgoto, energia elétrica, conservação e limpeza do estádio. 10. Em 1969, a Prefeitura e a AEG forneceram e instalaram as torres de iluminação, muito ajudado pelo senhor Antônio Segre. 11. O Paulista promoveu o torneio Dr. Jaime Sintra com os clubes amadores e veteranos para propiciar recursos financeiros ao Paulista. 12. Em janeiro de 1986, o Clube de Diretores Lojistas cria o Carnê Tricolor e consegue 200 milhões de cruzeiros mensais ao Paulista. 13. Em junho de 1989, a empresa Spock Cosméticos de Itupé assina um contrato milionário com o Paulista. 14. Em 5 de outubro de 1973, uma frase de efeito que o Paulista soltou na campanha popular, e essa vocês vão gostar, viu? Escutem isso. Pedimos ao povo que colabore, especialmente hoje, quando teremos pelas ruas a campanha popular. Se uma jovem bonita, um jogador ou um diretor oferecer a você, motorista, a você, comerciante, industrial, homem do povo, um dístico ou um emblema do Paulista, dê ajuda e contribua com qualquer importância. 15. Em janeiro de 1977, a Vulcabras, muito conhecida no Paulista, resolve dar total apoio ao Paulista, que nós todos sabemos. 16. A campanha dos tijolos, mais de 30 mil tijolos foram conquistados. Quem que ajudou? Irmãos Camparoni, 5 mil. Irmãos Gutierrez, 5 mil inteiros e 10 mil pedaços. Irmãos Guti, 5 mil inteiros e 5 mil pedaços. Irmãos Nivolone, 5 mil. Isso tudo foi promovido pela extinta Rádio Santos Dumont. A campanha das tintas para a pintura dos alambrados também colaboraram. Depósito Bruno, Casa do Pintor, Irmãos Russo, Representações Ariel e o senhor Décio Dangieri. 17. A campanha do cimento, matéria do JC, estão sendo organizadas em todos os bairros da cidade comissões para a campanha do cimento, a fim de apressar a construção das arquibancadas, Tem a 17A e tem a B também, que essa era acho que era o tipo de algum diploma que tinha na época que você recebia quando participava da campanha do tijolo. 18. Os próprios jogadores do Paulista criaram uma cooperativa para buscar recursos que pagassem os seus salários e ajudassem na construção. O ex-jogador Martinelli chegou até a trabalhar na bilheteria. 19. Pena que ele não está aqui. 2 pessoas doaram a sua vida para o Paulista. A primeira foi o senhor Domingos Casagrande, que dedicou 31 de seus 86 anos ao Paulista. O segundo, que ainda hoje trabalha lá no Paulista, o nosso Bill Clinton, com mais de 20, aqui está 25, mas acho que passou, viu? De serviços prestados ao Paulista e faz de tudo. Manutenção elétrica, hidráulica, pintura, cuida do gramado, ele diz, só não joga o futebol. 20. Uma outra pessoa que não poderíamos deixar de citar e que ajudou muito o Paulista foi o ex-deputado federal Ari Normand, pois ele sempre se mobilizou com campanhas, doações de empresas e muitas vezes doações pessoais para ajudar o clube. O seu tio, John Sidney Normanton, era o presidente, é ele que está na foto lá em cima, era o... Onde é que está aqui? Ele era o presidente do Paulista na época em que foi lançada a pedra fundamental para a construção do estádio. 21. Isso é bacana. O Jardim Pacaembu alavancou-se muito depois que o Jaime Sintra foi construído lá. Era só uma depressão com um morro, não tinha nada. Era praticamente despovoado. Nos jogos do Paulista em Jaime Sintra, em 90 minutos o Jardim Pacaembu se desligava do mundo. 22. Dr. Jaime Sintra, ex-presidente da Companhia Paulista, ajudou tanto em dinheiro como em mão de obra, fornecendo 20 funcionários das oficinas de locomotivas para trabalhar na construção do estádio. Os incentivadores foram os senhores Antônio Vasco Venchiaruti, Flávio D'Angeli, Antônio de Almeida, Otávio Sanguini, Clarisvaldo Martins e o professor Graciano. 23.
E depois foi feita uma comissão especial constituída pelos elementos mais representativos do comércio, da indústria social, esportiva, autoridades, para buscar fundos materiais para o Paulista. E além dessas ilustrações, no dia 14 de abril de 1961, o ex-presidente do Paulista, o senhor Antônio de Almeida, ele lançou uma campanha para cobrir as arquibancadas, que eram de madeira ainda, né? Ajuda esta que veio de forma material e em espécie. E após isso, em 1968, o Paulista vendeu 1.200 cadeiras cativas. E em 1969 iniciou a construção e a demolição das velhas arquibancadas de madeira. Senhoras e senhores, a história social que envolve a construção desse estádio é uma das mais ricas de Jundiaí. Podemos afirmar, sem errar, que houveram muito mais participações da sociedade jundiaense na construção do Jaime Sintra, em relação somente às matérias jornalísticas que nós encontramos, pelo fato de que a própria diretora, Patrícia, do Jornal da Cidade, nos afirmou que praticamente todo dia o Paulista estava na redação. A começar pela origem do clube, referindo aqui sim ao time, não ao estádio, que é um patrimônio histórico imaterial a ser reconhecido, onde há um processo de tombamento para firmar este reconhecimento do time, junto à Diretoria de Patrimônio Histórico, sob o comando do William Paixão. Pois o Paulista foi criado dentro das oficinas da Companhia Paulista e a construção do estádio foi iniciada pelo ex-presidente da companhia, o engenheiro Jaime Sintra, onde o estádio levou o seu nome. Finalizamos pedindo desculpas aí por algum esquecimento de algumas pessoas, empresas ou instituições públicas ou privadas que não tenhamos citado, pois foram muitas, ou que não tenha chegado ao nosso conhecimento, que com certeza contribuíram muito em relação aos casos citados aqui de ajuda espontânea da sociedade jundiaense ao Paulista. Encerro essa apresentação com a seguinte fala do professor Hélio Mafia, no dia 15 de outubro de 1974. Quem vai negar que o Paulista é um patrimônio de Jundiaí? Avante, Paulista! E gostaria que viesse a próxima imagem aqui, para vocês não esquecerem que o Paulista joga amanhã com o São José, precisa ganhar, às 8h30, não vai passar na TV, mas você liga o radinho, faz o churrasco e torce para o time, tá bom? Beijo. Muito bom, muito bom. Agradeço ao Márcio José Dias, o tenor do Paulista, pela belíssima explanação. Estou inscrito para complementar a fala dele ao final das manifestações orais. Leio, então, a justificativa referente ao processo 14874 de 2016, que trata do registro imaterial do Paulista Futebol Clube. Justificativa. Em 24 de junho de 1903, o Jundiaí com HY Football Club, igual se escreve em inglês, nasceu e sua primeira partida contou com John Normanton, A. Heinrich, J. Scott, G. Hennikel, Curadi e Pacheco, Ribeiro Rojek, J. Heinrich, Frederico Fuller e Leite. Os reservas foram J. Simões e A. Simões. Observa-se diversos estrangeiros na equipe, sintoma da vinda de funcionários, principalmente ingleses, para Jundiaí. Em 1908, a entidade encerrou as suas atividades. Segundo Cláudio Lucato, 2002, adeptos, simpatizantes e jogadores do Jundiaí, até então com HY, funcionários da ferrovia, resolveram restabelecer o clube, dando-lhe outra denominação, em homenagem à ferrovia. E assim, o Paulista Futebol Clube surge numa reunião ao lado da locomotiva de número 34, estacionada no pátio de manobras, perto da fundição, em 17 de maio de 1909. Apesar do apoio da direção da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a agremiação nunca pertenceu à empresa, mas sim aos trabalhadores desta, de acordo com o Lucato. Na década de 20, o Paulista ganha sua primeira sede e, em 30 de maio de 1957, inaugura sua sede no Jardim Pacaembu. Entre vitórias e derrotas, ascensões e rebaixamentos, o Paulista teve seu maior título em 2005, após conquistar
a Copa do Brasil e em primeiro torneio internacional em 2006, participando da Copa Libertadores da América. A pesquisa inicial foi feita em 2016 pelo assessor municipal Felipe Andrade da Silva, do Departamento de Patrimônio Histórico, na ocasião, e a estagiária Juliana Correia Gonçalves, ambos lotados, então, no Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, à época. Justifica-se o registro, a preservação e a documentação da história deste clube centenário e ainda o reconhecimento por parte do poder público e da sociedade desse importante bem cultural de Jundiaí. Então, o departamento sugere ao Conselho que também seja feita aí, ou seja realizado o registro de bens imateriais do Paulista Futebol Clube. Então, agradeço todos os nossos interlocutores aqui, os nossos oradores que fizeram um excelente uso da tribuna. Nesse momento, nós vamos abrir a palavra para as manifestações orais, lembrando, né, que os inscritos, nós estávamos com as inscrições abertas lá na recepção. Cada um dos inscritos aqui terá 3 minutos para fazer a sua defesa e fazer o uso da tribuna. Quem estiver na mesa e também quiser fazer, ou vereador, quem quiser fazer o uso da tribuna que não estiver inscrito ainda podemos fazer as inscrições. Eu vou chamar primeiramente, então, eu chamo a Eliana Diana, aluna da FATEC de Jundiaí, que fará a sua defesa de 3 minutos do modo de produção do vinho artesanal. Apesar da gente não ter ali o nosso reloginho, eu estou controlando aqui, tá, Eliana? Aí eu dou uma tocadinha na campainha. Aí você viu que eu gostei de usar a campainha aqui, né? A tribuna é sua. Obrigada. Boa noite a todos, vereadores e demais autoridades aqui presentes. Boa noite também quem nos acompanha ao vivo. Meu nome é Eliane Diana e aqui do meu lado a minha amiga Débora Pessotto. Estamos aqui incentivadas pela professora mestra Márcia Lázara Pinheiro, que não pôde estar presente, mas que nos incentivou para a elaboração e defesa do trabalho que está anexo ao processo para o tombamento do vinho. Somos formandas do curso de Gestão de Eventos da FATEC, Jundiaí. Estamos aqui para discorrer sobre a importância da produção do vinho de Jundiaí, bem como sobre o seu registro e sua inclusão como patrimônio imaterial do IPHAN. Por meio do trabalho intitulado Histórias Engarrafadas pela continuidade da produção do vinho de Jundiaí, registramos o discurso proferido pelos produtores de vinho e percebemos os esforços dispendidos pelos mesmos, pelo governo do Estado de São Paulo e principalmente pela AVA, pela continuidade da produção. Quem não conhece, a AVA é uma associação de vinhos de Jundiaí. Pensando na estima do hábito e dos costumes constituídos na região do Caxambu, pois nosso vinho está diretamente ligado à tradição do município e que ainda hoje é produzido com afeto por aqueles que tentam dar continuidade às práticas que foram iniciadas em meados de 1875. Nesse tocante, vale chamar a essa defesa a Constituição Federal de 1988, que reconheceu a necessidade de preservar os bens imateriais como registro no IPHAN e seu inventário como um passo decisivo para salvaguardar as tradições. Para essa iniciativa, envolvem a sociedade civil, que aqui está representada, também por nós, alunas fatecanas, pois entendemos que a produção do vinho demonstra a necessidade de mantermos vivas as práticas socioculturais, já que representam um ritual de hospitalidade e boas-vindas, até hoje praticadas e apreciadas por todos que visitam a cidade. Também não podemos esquecer da importância econômica que o vinho aqui produzido traz, não só para o município, como toda a região, pois diante dos estudos que se iniciaram em 2016,
percebemos na pesquisa de campo a busca do vinho para a compra pelos munícipes, como também por moradores de outras regiões do estado de São Paulo. Nessa jornada, conhecemos e entrevistamos pessoas magníficas e diretamente ligadas à produção do vinho. Aqui fica um agradecimento especial a Antônio Boschini, produtor, que nos apresentou com muita cordialidade sobre a produção do vinho e como Jundiaí tem avançado cada dia na produção, visando melhoria na qualidade, atendendo assim quesitos exigidos pelo MAPA, pelo BPF, consolidando e enaltecendo o vinho do município de Jundiaí, conquistando um reconhecimento ainda maior no cenário regional, estadual e nacional, fortalecendo o turismo rural. Agradecemos também ao senhor José Eduardo Álvares, hoje gestor de agronegócio, abastecimento e turismo, e que na ocasião ocupava a direção da ETEC Benedito Storani, que didaticamente contribuiu para o nosso trabalho de pesquisa, nos informando da idealização do curso de Enologia de Jundiaí, o primeiro curso do segmento no estado, além de nos revelar os avanços conquistados e alguns almejados como decretos, centros especializados e regulamentações a serem conquistados para consolidar a cidade no mercado do vinho. Devemos ainda considerar que Jundiaí é nacionalmente conhecida como a terra da uva e que consolida os seus derivados como a produção do vinho. Assim sendo, senhoras e senhores, é imprescindível que o vinho de Jundiaí passe a ser considerado patrimônio imaterial registrado no IFAM. Concluímos, então, como disse o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, abre aspas, tornamo-nos conscientes de que o pertencimento e a identidade não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age e a determinação de se manter firme a tudo isso, são fatores cruciais tanto para o pertencimento quanto para identidade, fecha aspas. Assim finalizamos afirmando que o vinho está enraizado na cultura de Jundiaí e a tradição, o costume e a identidade do município sendo insofismável. Muito obrigada a todos. Agradeço então a Eliana. Diana, só confirmar, você é a Débora? Então, vocês tinham 3 minutos cada uma, tá bom? Eu toquei aqui porque eu dei o tempo dela, como vocês subiram juntas, mas eu agradeço, então, as manifestações, parabéns pela defesa. Só uma correção, nós estamos aqui discutindo os registros pelo COMPAC, Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. O IFAM é uma instância federal, então, só essa correção, nós estamos registrando aqui, discutindo pelo Conselho Municipal, mas parabéns pela defesa de vocês. Muito obrigado. Vamos... Dando sequência, então, eu chamo o Jefferson Gessé, que vai fazer o uso da tribuna pelo Fusca Clube de Jundiaí. Também 3 minutos para o uso da tribuna. Boa noite a todos. Em defesa aqui do clube, acredito que cada um de nós temos uma história, seja com certos tipos de carro, mas o Fusca, acredito que todos nós temos uma história com ele. E nós também, na nossa família, nós temos a história. E eu faço parte do Clube Jundiaí, porque na infância nós tivemos um carro, teve uma história engraçada. Se a gente formos olhar todas as está sendo discutido hoje aqui, tem uma relação. Todos nós vamos lembrar do Fusca. Não só como Fusca, mas como, no meu caso, hoje eu tenho um Gol, um Gol a ar. A minha mãe tirou a habilitação, foi o primeiro carro. Então, assim, e é bacana a gente sempre manter na memória esse tipo de coisa. E por ser um fato onde a gente... vamos aos encontros, trocamos experiências, histórias, e isso
é muito bom para a gente. É um ambiente familiar e gostoso também de poder participar. E como faz parte também do município, uma das cidades mais antigas do estado, todos nós acredito, cada um aqui deve ter alguma história, uma experiência com um carro desse e também, como não dizer assim, importante para a vida da gente. Então, assim, são breves minhas palavras, nervosismo, desculpem, mas eu agradeço, gente. Obrigado. Agradeço ao Jefferson Gessé pela defesa aí ao Fusca Clube e chamo à tribuna esse que tem tranquilidade para usar ela, que já está acostumado, o nosso vereador Fauás Tarra, que vai falar um pouquinho sobre a questão do Paulista de Jundiaí. Boa noite, William, presidente da 3 mesa. minutos, tá, vereador? Vamos controlar. Cumprimentar o Ricardo, o Bezerra, e parabenizar primeiro pelo evento, a todos que estão aqui embaixo, ao público presente, ao público que nos acompanha em casa. Primeiro eu queria parabenizar mesmo pela ação. Eu sou muito favorável, eu sei que tem a parte legal de fazer a audiência, mas tem toda a parte moral. Acho que é importante mostrar para a população o que é tornar um bem material. Então, a gente às vezes vê pessoas debochando, principalmente da coxinha. Eu hoje vi a explanação maravilhosa, toda a parte metodológica de pesquisa, então as pessoas vão ver o que tem por trás disso. Então, eu acho que é isso que é importante, as pessoas frisarem e entenderem que tem toda uma história por trás, toda uma pesquisa. Então ninguém acordou do dia para a noite achando que vou tornar um bem imaterial na cidade. Então tem toda uma história. Então parabenizar cada uma das explanações. O Fusca tem um trabalho fantástico na cidade de preservação da memória dos amantes do veículo. O nosso vinho, né? A Jundiaí é a terra da uva, então também é importante. Então eu acho que é isso que é legal, cada um preservar aqui o que acredita, o que gosta, o que representa para a cidade. O nosso paulista, o senhor Pepe está aqui, uma boa noite. Eu tenho um carinho especial pelo paulista, a vida inteira a gente cresceu ouvindo, assistindo. Eu tenho meu tio Fauzi, que tem uma ligação tremenda com o clube, meu primo Dr. Ayub hoje é médico lá também no Paulista. Então, minha família é do Jardim Pacaembu, então toda essa história a gente viu enraizada em nós desde criança, então a gente fica feliz em ver esse processo hoje. Então, Paulista tem tanta conquista, tanta história na nossa cidade, tantas pessoas fizeram parte da construção, como nosso tenor explicou muito bem. Então, é importante valorizar isso e registrar esses momentos e eternizar isso. Essas pessoas que tanto colaboraram com a nossa cidade. Então, cada um aqui no seu nicho, no seu grupo, então é importante eternizar essas histórias. Enfim, então eu fico muito feliz de estar aqui hoje participando. Eu sou aqui o presidente da Comissão de Esporte, então parabenizar mais uma vez aqui o Paulista por esse momento, um momento marcante na história e que cada vez mais a gente possa eternizar mais memórias, mais momentos e, quem sabe, eu esteja presente em cada uma delas. Então, fico feliz, a Câmara aqui está de portas abertas também sempre que precisarem e muito obrigado, uma boa noite e mais uma vez parabéns. Agradeço a fala do nosso vereador Fauás Tarra, que é presidente, inclusive, da Comissão de Cultura também da Câmara, por isso, sempre muito próximo dos trabalhos da unidade de gestão, do Departamento de Patrimônio, sempre procurando entender o que está acontecendo, dando suporte. Então, agradeço demais a atuação que você tem feito em nome da cultura de Jundiaí. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, que pediu a palavra para fazer uso ali da tribuna. Boa noite novamente a todos. Bom, nós vimos aqui muita qualidade aí na explanação sobre os bens a serem registrados, né? Nós, do Compac, então, recebemos todos os depoimentos e essa audiência de hoje. Vamos levar para a próxima reunião. Esperamos logo em agosto, né, que a gente possa finalizar todo esse processo. Tá? Fico muito contente aí que realmente foi um trabalho muito bem feito mesmo. Puxa vida, que legal, né? E a gente vê muita qualidade nas nossas situações, tá certo? Assim, né? Dá pra gente ir de Fusca, assistir o Paulista ganhar, comer uma coxinha e tomar um vinho também, né? Dá para fazer tudo junto aí, casou bem aí a nossa situação.
Parabéns a todos aí. Obrigado. Bom, não havendo mais inscritos, nós vamos prosseguir então para o término da audiência. Eu queria aproveitar o espaço, né, antes que a gente encerre, e falar um pouquinho do trabalho que o Departamento de Patrimônio tem desenvolvido na cidade. Nós que assumimos em janeiro do ano passado as atividades, um departamento que foi criado no governo anterior e que a gente sempre faz o registro, a gente reconhece o avanço que houve com a criação do Departamento de Patrimônio, a importância que se tem essa discussão para a cidade. O Departamento de Patrimônio Histórico não discute exclusivamente patrimônios imateriais, nós discutimos toda a análise de processo de tombamento de edifícios na cidade, todos os processos de reforma, intervenções dentro dos polígonos de proteção, seja ele o polígono central, as vilas operárias, enfim, é um trabalho extremamente técnico, burocrático. Então aproveito e faço o agradecimento à minha equipe, a Rita, que é nossa servidora mais antiga e que tem feito um grande trabalho lá, a Larissa, nossa estagiária da área de arquitetura, que hoje está cuidando da fotografia, a Ellen, que também é nossa servidora já há bastante tempo na cultura, que aceitou o desafio de trabalhar conosco lá no Patrimônio Histórico. Não é fácil discutir as ações de patrimônio histórico, tá? Nem de longe é o departamento mais, vamos dizer assim, prioritário, né, das áreas de cultura. A gente tem tantas prioridades, mas é um departamento que tem feito um trabalho muito sério. Agradecer o nosso gestor Marcelo Peroni por nos dar a oportunidade de discutir as questões do patrimônio histórico na cidade. Agradecer os conselheiros presentes, em nome do nosso presidente Antônio Carlos Bezerra, que eu também agradeço por nos propiciar uma relação muito saudável entre o departamento e o conselho. Nós estamos fazendo um trabalho muito bem alinhados. A gente costuma dizer que o Departamento de Patrimônio Histórico trabalha para as futuras gerações. Muitas das coisas que nós estamos fazendo hoje, as pessoas não valorizarão hoje, vão valorizar no futuro. Então, é meio que a história das tâmaras, né? Quem não conhece a história de plantar tâmaras, né? Que só vai dar frutos daqui 90 anos, e mesmo assim as pessoas se interessam em fazer o plantio. O Departamento de Patrimônio vem nessa linha, fazendo um trabalho visando a preservação da memória, mas nós não estamos presos nas ações burocráticas do departamento, muito pelo contrário. Mesmo com toda a dificuldade, com uma equipe enxuta, com pouco recurso, no meu caso, zero, né, diretor do Núcleo de Gestão e Finanças, já dou aquela cantada nele, de repente, para o ano que vem a gente ter mais recursos, mas a gente tem feito um trabalho em parceria com a FATEC, em parceria com as pessoas que querem preservar a memória, e com os demais departamentos do município, e eu quero citar alguns aqui para vocês. Em parceria com o turismo, que aqui está presente a Isabel, representando o pessoal lá da Unidade de Gestão de Agronegócio, que é um parceiro da cultura de primeira hora. Nós desenvolvemos a Rota Turística Centro Histórico, foi instituída em 19 de agosto de 2017, e nós estamos aos poucos sinalizando cada um dos imóveis históricos da cidade. Hoje a gente já tem aqui no corredor central da Barão de Jundiaí e da Rosário vários imóveis que foram identificados. As placas são trilingüe, com a tecnologia QR Code, onde você pode apontar o seu celular para a placa e ter as informações das demais rotas turísticas da cidade. Então, esse projeto, a gente tem um orgulho enorme, porque, embora esteja ainda na primeira fase, nós temos um futuro muito grande para ele. Nós temos mais de 100 pontos de interesse para serem identificados. E quando a gente fala que o nosso objetivo é a preservação da memória, fica muito clara a nossa iniciativa na criação dessa rota turística. Por quê? Ela identifica não só os prédios históricos e turísticos, como é o caso do Politeama, do Solar do Barão, da nossa catedral, mas pontos de interesse histórico, que de repente não são pontos turísticos, mas que têm algum envolvimento com a história da cidade. Como, por exemplo, nós temos o caso da Bomboniere do Marabá, que funciona até hoje, que foi um ponto de encontro de muitas pessoas que visitavam os cinemas da época. Nós temos o restaurante Dadá, que funciona no mesmo endereço, desde a sua instalação, enfim, pontos de interesse histórico. Mas, mais do que isso, nós temos alguns pontos históricos que, embora não existam mais, já foram demolidos, nós também vamos sinalizar. Quem não conhece a esquina lá
onde funcionou a Casa da Cultura, no Santander, né? Ali entre a rua Barão de Jundiaí e Padroeira. Ali foi a nossa primeira prefeitura. Então, lá nós teremos uma placa com uma foto da antiga prefeitura dizendo aqui, embora não exista mais, foi demolida, funcionou a primeira prefeitura, e vários outros pontos nessa mesma situação. Então, só para ilustrar que o nosso objetivo de preservação da memória está sendo alcançado com projetos como esse. Então, são 20 pontos que foram identificados na primeira fase. Nós, na segunda fase, temos a intenção aí de trazer 6 totens de sinalização, onde nós vamos sinalizar do centro para os perímetros da rota e ao contrário também. Região sul, leste, oeste, norte da rota, nós teremos totens indicando quais são os pontos de interesse em cada um desses pontos. Isso vai ficar para a segunda fase. E mais 80 pontos históricos, de interesse turístico. Então, em breve, o centro de Jundiaí, a rota turística Centro Histórico, estará todinha sinalizada em 3 línguas, português, inglês e italiano, por se tratar justamente da nossa raiz, né, da nossa origem. Então, a gente se orgulha bastante desse projeto que a Unidade de Cultura, através do Departamento de Patrimônio Histórico, tem feito em parceria com o Agronegócio, Desenvolvimento e Turismo, através do Departamento de Fomento ao Turismo. Um segundo projeto que também a gente se orgulha bastante, está em fase de implementação, é o projeto Patrimônio 360, que nada mais é que a identificação e a catalogação de imagens 360 graus dos nossos bens históricos, inicialmente os bens que estão em poder da cultura. O primeiro bem entregue foi o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, então hoje qualquer pessoa que entrar no Google Street View, descer com o bonequinho amarelinho lá, eu sei que tem gente que acha que eu estou falando grego, mas pergunta para o neto, para o amigo, para o filho, que vai saber explicar. Descer com o bonequinho amarelo lá, nós conseguimos entrar no Museu Histórico e Cultural e fazer uma visita. Então, se você tem um parente de longe, um colega, que quer conhecer um pouco da sua cidade, hoje a gente já pode propiciar essa visitação virtual. O primeiro bem entregue foi o Museu Histórico e Cultural, e os próximos nós entregaremos no mês do patrimônio a visitação virtual da Pinacoteca Diógenes Duarte Paz, na verdade o Centro Jundiaense de Cultura, que abriga a Pinacoteca, e no aniversário da cidade, no final do ano, nós vamos entregar o Teatro Politeama, e a nossa intenção não é parar por aí. Com a entrega da obra da Sala Glória Rocha, entregarmos também a visitação virtual da Sala Glória Rocha. E em breve, todos os nossos equipamentos históricos terão a possibilidade de estar disponíveis em qualquer lugar do planeta. E isso nos orgulha bastante. Também por mim, Jundiaí tornou-se grande. Esse projeto está em fase embrionária, mas nós estamos discutindo também com total apoio da Unidade de Gestão e Cultura, em breve, em parceria com a TVTEC, a gente já tem conversado lá com eles, nós vamos fazer relatos orais com grandes personalidades da cidade, sejam elas do meio político, do meio cultural. Nós temos um critério que está sendo desenvolvido, pessoas acima de 70 anos que tiveram participação efetiva e social na cidade, vão gravar vídeos de até 1 hora, contando um pouco dessa participação, mais ou menos nos moldes do Memória Globo, e com a total parceria da TVTEC, para que a gente crie um banco de relatos orais e, mais uma vez, o objetivo da preservação da nossa memória. Então, nós temos que aproveitar essas pessoas que são a história viva da nossa cidade, que tem muito para contribuir, muito para contar. E aproveito, finalizando aqui, para convidá-los, agradecer a presença de todos vocês, dos nossos conselheiros, das pessoas que vieram aqui do Poder Público, dos relatores, dos membros da mesa, inclusive aproveitar, está presente a doutora, me ajuda? Doutora Ila, isso. Doutora Ila, muito obrigado pela presença, doutora, representando o CEA e AC, que também é um bem não imaterial, um bem material tombado da nossa cidade. Muito obrigado pela presença, muito nos honra aqui com a sua presença nessa noite. Então, aproveitar que nós estamos encaminhando para o encerramento e convidá-los. Agosto é o mês do patrimônio histórico.
e nós não deixaremos de comemorá-lo. Nós vamos fazer o mês do patrimônio histórico e cultural. É uma sequência do que nós já fizemos no ano passado. O ano passado nós fizemos um evento chamado o Simpósio, né, de Patrimônio Imaterial e Material. Esse ano o simpósio permanece, mas nós ampliamos as comemorações. Nós estaremos fazendo diversas atividades, sendo elas acadêmicas através do simpósio, vai ser o 6º Simpósio de Patrimônio Material e Imaterial. Nós vamos ter ao longo do mês diversas palestras em pontos históricos da cidade. Nós vamos promover mesas de debates entre pessoas que tenham de notoriedade no meio. Nós vamos realizar mutirão de limpeza e conservação de alguns patrimônios históricos da cidade, diversas atividades culturais. E para finalizar o mês, nós teremos o passeio ciclístico, o 2º passeio ciclístico pela Rota Turística Centro Histórico. Então, embora eu não estou dizendo ainda as datas, porque terão ampla divulgação, mas eu já aproveito a oportunidade de convidá-los. Então, mês de agosto, acompanhem as atividades do Departamento de Patrimônio Histórico, sempre em parceria. Não dá para dissociar a parceria do Conselho do Patrimônio Cultural, aqui na figura do presidente, porque é muito importante esse trabalho para as futuras gerações. Quer mencionar alguma coisa, presidente? Bom, só falando novamente o nome da doutora Ila, lá do CAIAC, o antigo CAIC, né? Também passou aqui por audiência, e é um bem tombado da nossa cidade, muito importante. Eu, por exemplo, não sabia de todo o que representa, mas está aí feito, né? Novamente agradecer a todos, viu? Muita qualidade aí nas falas. O Compac está para passar por renovação através das eleições. Espero que todos possam aí participar, né? Quem tem interesse. Os conselheiros estão aqui, a Solange, o Ezequiel está aqui, a Rita. O trabalho que é feito pela diretoria, eu afirmo que foi um ganho ter sido constituída essa diretoria, e foi mais ganho também ela ter se mantido, né? Porque ajuda bastante, ajuda não, trabalhamos em conjunto, né? Fazemos aí as deliberações e vamos em frente. Muito obrigado a todos novamente. Então, para encerrar, mais uma vez, agradeço os meus colegas de mesa, o Ricardo, que aqui representa o nosso gestor de cultura. Obrigado pela presença, nos honrou muito a sua participação aqui na nossa mesa. Obrigado, presidente Antônio Carlos Bezerra. Relatores, Juliana, muito obrigado. Professora Mariana, muito obrigado. Márcio, sem palavras, muito obrigado pelo trabalho que você fez. Sem você, esse trabalho de reconhecimento do Paulista talvez não fosse possível. A sua disponibilidade em fazer essa pesquisa, nos ajudar. Aproveitar e agradecer, não estão mais presentes, mas os membros do Fusca Clube. Então, sim, muito obrigado por nos propiciar esse momento também. A todos os presentes, quero reforçar o agradecimento ao presidente da Câmara, Gustavo Martinelli, por nos ter cedido esse espaço de discussão, a Casa do Povo. Agradeço aqui em nome do vereador Paulo Astarra, que está aqui representando. Também agradeço o pessoal da TV Tech, que nos propiciou uma transmissão ao vivo. Confesso que eu não estava preparado, fiquei um pouco até nervoso, estou mais tranquilo agora porque está acabando, mas transmitimos aí a nossa audiência pública ao vivo pelo canal da TV Tech, TV Câmara. Então, são essas as minhas palavras. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que não é fácil vir para a Câmara Municipal, muitas vezes para ouvir explanações e defesas, mas eu acho que nós estamos trabalhando em prol da cultura do nosso município. Você quer falar mais alguma coisa, presidente? Posso encerrar? Então, consideramos encerrada aqui a nossa audiência pública. Muito obrigado e até uma próxima.